A cidade seguia seu ritmo frenético, quando um milionário sofreu um grave acidente no meio da multidão. As pessoas olhavam, mas ninguém fazia nada, até que uma pequena mendiga se aproximou. Com os olhos cheios de esperança, ela tocou sua mão fria e gritou: "O milionário está vivo!" O que aconteceu depois deixou todos em choque e mudou suas vidas para sempre. Se inscreva para mais histórias e comente de onde você está assistindo esse vídeo. O sol se punha sobre São Paulo, pintando os arranha-céus com tons dourados que contrastavam com as sombras alongadas projetadas sobre as ruas movimentadas. No 50º andar do edifício mais imponente da Avenida Paulista, Ricardo Montenegro observava a cidade através das janelas espelhadas de sua sala presidencial. Aos 45 anos, ele havia construído um império financeiro que fazia seu nome ecoar pelos corredores do poder. O telefone tocou pela terceira vez naquela tarde. Era Clara, sua assistente há mais de uma década. "Senhor Montenegro, a reunião com o conselho está marcada para as 19 horas. O senhor gostaria que eu adiasse novamente?" Ricardo ajustou a gravata de seda italiana diante do reflexo da janela. "Não será necessário, Clara. Estarei presente desta vez." Seus passos ecoavam pelo piso de mármore enquanto se dirigia à sala de reuniões. As paredes eram decoradas com obras de arte caríssimas, cada uma escolhida meticulosamente para impressionar. No caminho, funcionários se curvavam levemente, murmurando: "Boa tarde, senhor Montenegro", com uma mistura de respeito e temor. Na sala de reuniões, 12 executivos aguardavam ansiosamente. O burburinho cessou assim que Ricardo entrou. Ele se posicionou na cabeceira da mesa, sua presença dominando o ambiente. "Senhores", começou ele, sua voz grave preenchendo a sala, "os números do último trimestre são impressionantes, mas não são suficientes." Um dos diretores, Paulo Mendes, ousou interromper. "Mas, senhor Montenegro, aumentamos o lucro em 47% comparado ao ano anterior." Ricardo o encarou com frieza. "E perdemos 53% de oportunidade de crescimento, Mendes. A mediocridade não tem lugar nesta empresa." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo continuou sua exposição, apresentando metas ainda mais ambiciosas para o próximo trimestre. Ninguém mais ousou questioná-lo. Após a reunião, já passava das 9 da noite quando decidiu jantar no Lenoir, restaurante exclusivo no rooftop de um dos prédios mais luxuosos da cidade. O maître o recebeu com a habitual reverência, conduzindo-o à sua mesa reservada, com vista para a cidade iluminada. "O de sempre, senhor Montenegro?" "Sim, Marcel. E traga aquele Bordeaux de 82. Enquanto aguardava seu jantar, Ricardo revisava alguns e-mails em seu celular último modelo. Foi quando uma mensagem em particular chamou sua atenção. Era de sua irmã, Helena. "Ricardo, precisamos conversar sobre o papai. A situação está piorando e você é o único que pode ajudar." Ele ignorou a mensagem, como fazia há meses. Seu pai, Augusto Montenegro, havia perdido tudo em um investimento mal-sucedido anos atrás. Para Ricardo, aquilo era símbolo de fraqueza, algo que ele jurou nunca demonstrar. O jantar chegou perfeitamente apresentado, mas Ricardo mal sentiu o sabor. Sua mente estava ocupada com as próximas aquisições, as próximas vitórias. Para ele, parar significava fracassar, e fracasso não era uma opção. Ao sair do restaurante, a noite havia esfriado consideravelmente. Uma garoa fina, típica de São Paulo, começava a cair. Foi quando seus olhos captaram um movimento nas sombras. Uma pequena figura se aproximou timidamente, descalça apesar do frio, vestindo roupas simples, mas limpas. Era uma menina que não devia ter mais que 10 anos, com olhos de um castanho profundo, que pareciam carregar uma sabedoria além de sua idade. "Moço", ela disse com voz suave, "será que o senhor poderia me ajudar com um pedaço de pão?" Ricardo a observou por um momento. Algo naquele olhar o incomodou profundamente, como se aqueles olhos pudessem enxergar através da armadura que ele construiu ao longo dos anos. Um pequeno crucifixo de madeira pendia do pescoço da menina, balançando suavemente com a brisa noturna. "Há abrigos para pessoas como você", respondeu secamente, desviando o olhar e seguindo em direção ao seu Porsche estacionado.
A chuva intensificou-se enquanto Ricardo dirigia pelas ruas molhadas de São Paulo. Os para-brisas trabalhavam freneticamente contra a água que caía, criando um ritmo hipnótico que se misturava ao silêncio dentro do carro. Seus pensamentos, contra sua vontade, voltavam para a menina do crucifixo. Havia algo perturbador naquele encontro, algo que ele não conseguia explicar. O celular vibrou novamente. Outra mensagem de Helena. Ricardo, por favor. Papai está perguntando por você. Ele precisa te ver. Irritado, jogou o celular no banco do passageiro. Foi quando percebeu que havia pegado o caminho mais longo para casa, passando inconscientemente pela região onde seu pai agora morava, um bairro simples na zona leste da cidade. As ruas estreitas e mal iluminadas eram um contraste gritante com seu mundo de luxo e poder. Um trovão cortou o céu, e por um instante, Ricardo viu-se criança novamente, correndo para os braços do pai durante uma tempestade. Augusto Montenegro era diferente naquela época, um homem forte, respeitado, que construíra seu próprio império. Até que um dia, decidiu investir toda a fortuna da família em um projeto social, ambicioso. Dinheiro sem propósito é vazio, filho, ele costumava dizer. O projeto fracassou e, com ele, toda a fortuna dos Montenegro. Ricardo freou bruscamente, dispersando a memória indesejada. Foi quando notou uma movimentação estranha mais à frente. Um grupo de pessoas se aglomerava em frente a um pequeno centro comunitário. Curiosamente, entre elas estava a mesma menina que o abordara mais cedo. Algo o compeliu a parar o carro. Protegendo-se da chuva com o guarda-chuva importado, aproximou-se do local. O centro comunitário era simples, mas bem cuidado. Uma placa desbotada identificava Casa de Acolhimento Santa Clara. A menina estava ajudando uma senhora idosa a distribuir sopas quentes para pessoas em situação de rua. Seus pequenos braços mal conseguiam erguer a panela, mas seu sorriso não vacilava. Ela servia a cada pessoa com dignidade, olhando-as nos olhos, trocando palavras gentis. Mariana tem um dom especial, disse uma voz ao seu lado. Era a senhora, idosa, que agora o observava com um sorriso sereno. Ela chegou aqui há 6 meses, depois que sua família sofreu um revés na vida. Mas em vez de se entregar à tristeza, decidiu ajudar outros que passam por dificuldades. Mariana, Ricardo repetiu o nome baixinho, observando a menina que agora servia sopa com tanto cuidado para um senhor de idade avançada. Sim, ela é nossa pequena missionária, continuou a senhora, que se apresentou como Dona Cecília. Todos os dias ela sai para pedir ajuda nos restaurantes da região, não para si mesma, mas para conseguir alimentos para nossa sopa comunitária. O pouco que recebe, multiplica com fé e amor. Ricardo sentiu algo estranho no peito, uma mistura de vergonha e admiração. Aquela mesma menina que ele havia dispensado, friamente estava ali, transformando sua própria dor em serviço ao próximo. E os pais dela? Perguntou, tentando manter o tom casual. O sorriso de Dona Cecília ganhou um tom melancólico. O pai era um empresário bem-sucedido. Investiu tudo o que tinha em um projeto para ajudar crianças carentes. Quando o projeto fracassou, perdeu tudo. A mãe não suportou a pressão e partiu. Mas Mariana, ela nunca perdeu a fé. Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem. A história era dolorosamente familiar. Nesse momento, Mariana se aproximou, carregando uma tigela de sopa fumegante. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. "O senhor veio!" ela exclamou com genuína alegria. "Eu sabia que viria. Estive rezando por isso." "Você rezou por mim?" Ricardo perguntou confuso. "Claro. Quando vi o senhor mais cedo, percebi que estava precisando de ajuda, mesmo sem saber." A simplicidade e a convicção daquela afirmação o desarmaram completamente. Ali estava uma criança que, mesmo após ter perdido tudo, conseguia enxergar além das aparências e se preocupar com um estranho que a havia tratado com desdém. "Aceita um pouco de sopa?" ela ofereceu, estendendo a tigela. "Não é muito, mas foi feita com amor." Ricardo olhou para a sopa simples, então para seu terno italiano
que custava mais que um carro popular. Todo seu mundo de luxo e poder parecia repentinamente vazio, diante da riqueza de espírito daquela pequena menina. Ricardo aceitou a tigela de sopa com mãos trêmulas, um gesto que surpreendeu até a ele mesmo. O aroma familiar o transportou instantaneamente para sua infância, para a cozinha de sua mãe. Era o mesmo cheiro, o mesmo calor reconfortante. Esta receita, ele começou, sua voz falhando levemente. Dona Cecília sorriu. É uma receita antiga. Aprendi com uma senhora muito especial há muitos anos. Lucia Montenegro era seu nome. O mundo pareceu girar ao redor de Ricardo. Lucia Montenegro, sua mãe. As coincidências estavam se acumulando de uma maneira que não podia mais ignorar. O senhor está bem? Mariana perguntou, seus olhos grandes demonstrando genuína preocupação. Está pálido. Ricardo se apoiou em uma cadeira próxima, tentando recuperar o equilíbrio. Foi quando notou as fotografias na parede do centro comunitário. Entre elas, uma em especial chamou sua atenção. Seu pai, Augusto Montenegro, muito mais jovem, ao lado de Dona Cecília, em frente ao que parecia ser a inauguração do centro. Este lugar, ele murmurou, foi o projeto do meu pai. Dona Cecília assentiu suavemente. Sim, a Casa de Acolhimento Santa Clara foi o sonho do seu pai, Ricardo. Ele investiu tudo aqui, acreditando que poderia fazer a diferença. E fez. Centenas de vidas foram transformadas neste lugar ao longo dos anos, mas faliu, Ricardo rebateu amargamente. Perdemos tudo. Perdemos? Dona Cecília questionou gentilmente. Ou ganhamos algo muito maior? Este lugar continua de pé, continua transformando vidas. Sua mãe, Lucia, trabalhou aqui como voluntária até seus últimos dias. Era ela quem fazia esta sopa. Ricardo sentiu o peso de 2 décadas de ressentimento começar a se dissolver. Memórias há muito suprimidas começaram a emergir. Sua mãe cantando enquanto cozinhava para dezenas de pessoas, seu pai abraçando crianças que encontravam aqui seu primeiro momento de acolhimento verdadeiro. Por que ninguém me contou? Ele perguntou mais para si mesmo que para os outros. Você se afastou, filho. Uma voz familiar respondeu da porta. Era Helena, sua irmã, que o observava com olhos marejados. Depois que mamãe partiu, você se fechou completamente. Construiu seu império, mas perdeu a conexão com tudo que ela e papai mais valorizavam. Mariana, que observava a cena em silêncio, aproximou-se de Ricardo e segurou sua mão. O gesto, tão simples e puro, quebrou algo dentro dele. Seu pai. Vem aqui todas as semanas, Helena continuou. Mesmo doente, ele não deixa de aparecer. Conta histórias para as crianças, ensina matemática para os adolescentes. Ele transformou a aparente derrota em uma vitória muito maior. Ricardo olhou ao redor. O lugar era simples, mas havia uma atmosfera de amor e cuidado que nenhum de seus escritórios luxuosos jamais teve. Nas paredes, além das fotografias, havia desenhos feitos por crianças, cartazes de agradecimento, pequenos testemunhos de vidas transformadas. Mariana me lembra você quando criança, Dona Cecília comentou suavemente. A mesma determinação, o mesmo brilho nos olhos, mas ela não perdeu algo que você guardou muito bem. A capacidade de se importar. A menina, ainda segurando sua mão, sorriu. O senhor também não perdeu. Só esqueceu por um tempo. Mas Deus nunca esquece de nós. Foi quando um burburinho na entrada chamou a atenção de todos. Um senhor de cabelos brancos, apoiado em uma bengala, entrava no centro comunitário. Seu andar era lento, mas havia uma dignidade em sua postura que o tempo não conseguiu apagar. Pai. Ricardo sussurrou, sentindo-se subitamente como aquele menino que corria para os braços do pai durante as tempestades. Augusto Montenegro parou na entrada, seus olhos encontrando os do filho. 20 anos de silêncio e mágoa pairavam entre eles, mas também havia algo mais, uma chance de recomeço, uma oportunidade de cura. O silêncio que se seguiu parecia conter o peso de 2 décadas. Augusto Montenegro e seu filho se encaravam, enquanto a chuva lá fora criava uma cortina de som que isolava aquele momento do resto do mundo. Foi Mariana quem, com a sabedoria própria das crianças, quebrou a tensão.
Seu pai conta histórias maravilhosas sobre você. Ela disse a Ricardo, ainda segurando sua mão. Sobre como você sempre protegia os mais fracos na escola, como dividia seu lanche com quem não tinha. Ricardo sentiu suas defesas começarem a ruir. Aquelas memórias, há tanto tempo enterradas sob camadas de ambição e ressentimento, emergiam com força avassaladora. Filho, Augusto disse finalmente, sua voz carregando o peso dos anos e da emoção. Você voltou. Helena se aproximou do pai, oferecendo apoio físico e emocional. Ricardo permaneceu imóvel, dividido entre o impulso de fugir e o desejo profundo de abraçar aquele homem que, apesar de tudo, nunca deixou de ser seu herói. Por que, pai? A pergunta escapou de seus lábios, carregando 2 décadas de dor. Por que jogou tudo fora por este lugar? Augusto caminhou lentamente até uma das mesas, onde um grupo de crianças fazia lição de casa. Com um gesto suave, pegou um dos cadernos. Vê isto, Ricardo. Esta menina, Ana Paula, aprendeu a escrever aqui. Sua mãe trabalha em 3 empregos e não tinha com quem deixá-la. Sem este lugar, ela estaria nas ruas. Ele folheou mais algumas páginas. E aquele rapaz ali, o Carlos, estava envolvido com pessoas perigosas. Hoje ele faz faculdade de engenharia. Ricardo observou as crianças, os adolescentes, os voluntários. Cada rosto contava uma história de transformação. Não joguei nada fora, filho, Augusto continuou. Transformei dinheiro em algo muito mais valioso, esperança. Sua mãe entendeu isso imediatamente. Ela via além dos números, além do status. Via as pessoas. A menção à mãe fez Ricardo cambalear. Helena se aproximou segurando seu braço. Ricardo, ela disse suavemente, mamãe nunca perdeu a esperança de que você voltaria. Até seus últimos dias, ela guardava recortes de jornal sobre suas conquistas nos negócios. Estava orgulhosa, mas também preocupada. Ela dizia que você tinha construído um império, mas vivia em uma prisão. Dona Cecília se aproximou com uma caixa antiga. Lucia deixou isto para você. Pediu que eu guardasse até o dia em que você estivesse pronto para ver. Com mãos trêmulas, Ricardo abriu a caixa. Dentro havia cartas, dezenas, delas todas endereçadas a ele, escritas ao longo dos anos por sua mãe. Também havia fotografias, ele pequeno, ajudando na cozinha do centro comunitário, adolescente, ensinando matemática para crianças carentes, momentos que ele havia escolhido. Esquecer. Meu filho, Helena leu uma das cartas. Cada vez que vejo seu nome nos jornais, celebrando mais uma aquisição milionária, meu coração se aperta. Não porque não me orgulhe de seu sucesso, mas porque temo que você tenha esquecido a lição mais importante que seu pai e eu tentamos ensinar. Que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela é capaz de doar. De si mesma. Ricardo sentiu as lágrimas que há tanto tempo reprimia começarem a cair. Mariana, que não havia soltado sua mão em nenhum momento, apertou-a gentilmente. Sabe, senhor Ricardo, ela disse com sua voz doce. Às vezes, a gente precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa. Foi o que aconteceu com minha família. Perdemos nossa casa, nosso carro, tudo. Mas encontramos algo muito maior aqui. Um propósito. Augusto se aproximou do filho, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Você construiu um império impressionante, Ricardo. Mas talvez esteja na hora de construir algo ainda maior, um legado de amor. O empresário olhou para seu pai, para sua irmã, para Mariana, para todas aquelas pessoas que faziam da casa de acolhimento, Santa Clara, um lugar de esperança. Seu coração, há tanto tempo fechado em uma couraça de números e sucessos, começava a se abrir para uma riqueza que nenhuma conta bancária poderia medir. Na manhã seguinte, Ricardo acordou, em sua cobertura luxuosa no jardim, mas algo havia mudado. O silêncio que antes lhe parecia natural agora pesava como chumbo. As paredes brancas e assépticas decoradas com obras de arte caríssimas pareciam gritar uma ausência que ele nunca havia notado. Seu celular não parava de tocar. Clara, sua assistente, tentava desesperadamente entrar em contato. Havia uma reunião importante com investidores estrangeiros marcada para aquela manhã.
Mas pela primeira vez em anos, Ricardo não conseguia se concentrar nos números. Pegou novamente a caixa que Dona Cecília lhe entregara. Entre as cartas de sua mãe, encontrou um diário antigo. As páginas amareladas continham anotações sobre cada criança que passava pelo centro comunitário. Lucia Montenegro mantinha registro de seus sonhos, suas dificuldades, suas pequenas vitórias. Maria José, 12 anos, ele leu em voz alta. Sonha em ser médica. Hoje conseguiu nota máxima em ciências. Seu sorriso iluminou a sala inteira. Ao lado, havia uma fotografia desbotada de uma menina segurando orgulhosamente uma prova. Virando as páginas, encontrou mais histórias, mais sonhos, mais vidas transformadas. E em cada anotação percebia o amor e a dedicação que sua mãe investia naquele trabalho. O telefone tocou novamente. Era Helena. Ricardo, papai não está bem. Ele passou a noite toda falando sobre você, sobre como estava feliz por tê-lo visto. Mas a emoção foi muito forte. Estou indo para aí, ele respondeu sem hesitar. No caminho para o hospital, Ricardo passou pelo centro comunitário. Mesmo àquela hora da manhã, o lugar já estava movimentado. Mariana varria a calçada, cantarolando uma música gospel. Ao vê-lo, seu rosto se iluminou. Senhor Ricardo, eu sabia que voltaria. Como você sempre tem tanta certeza das coisas, Mariana? A menina sorriu, apoiando-se na vassoura. Não sou eu quem tem certeza. É Deus quem cuida de tudo. Sabe, ontem à noite, depois que o senhor foi embora, rezei muito pelo seu pai. Ele é um homem tão bom, nos ensina tanto. Ricardo sentiu um nó na garganta. Você reza por todo mundo, não é? Claro. Cada pessoa que passa por aqui é especial. Dona Cecília diz que somos todos filhos de Deus, então somos uma família só. E família cuida um do outro, não é? Aquelas palavras simples atingiram Ricardo como um raio. Família. Quanto tempo fazia que ele não se permitia sentir parte de uma? Em seu mundo corporativo, relações eram sempre estratégicas, interesseiras. Mariana. Ele hesitou por um momento. Você gostaria de ir comigo visitar meu pai no hospital? Acho que ele ficaria feliz em ver você. Os olhos da menina brilharam, mas logo em seguida, ela olhou para a vassoura em suas mãos. Preciso terminar minhas tarefas primeiro. Dona Cecília sempre diz que responsabilidade é uma forma de amor. Ricardo não pôde deixar de sorrir. Posso ajudar? Confesso que faz muito tempo que não varro uma calçada, mas acho que ainda lembro como se faz. A cena que se seguiu era surreal. Ricardo Montenegro, um dos empresários mais poderosos do país em seu terno italiano, varrendo uma calçada ao lado de uma menina de rua. Funcionários que passavam para trabalhar nas empresas vizinhas não podiam acreditar no que viam. Enquanto varriam, Mariana contava sobre os outros moradores do Linguice Centro, sobre seus sonhos e dificuldades. Falava de cada um como se fossem tesouros, preciosos, dignos de todo cuidado e atenção. Sabe, senhor Ricardo, ela disse enquanto guardavam as vassouras, às vezes as pessoas acham que ajudar os outros é perder alguma coisa. Mas na verdade a gente só ganha. Ganha amigos, ganha sorrisos, ganha histórias. E isso vale mais que todo o dinheiro do mundo. Ricardo olhou para suas mãos agora com pequenos calos do cabo da vassoura. Em vez de se sentir diminuído pelo trabalho manual, sentia-se estranhamente realizado. Era uma sensação que há muito não experimentava. A satisfação simples de fazer algo útil, algo que beneficiava outros além de si mesmo. O hospital particular onde Augusto estava internado era um dos mais luxuosos de São Paulo. Ricardo havia insistido em transferi-lo para lá, mesmo contra os protestos iniciais do pai, que preferia o hospital público onde sempre se tratara. Ao entrar no quarto com Mariana, encontrou Helena sentada ao lado da cama, lendo um dos antigos diários de sua mãe para o pai. Augusto, mesmo debilitado, sorriu ao ver a dupla improvável que entrava. Olha só quem veio te visitar, vô Augusto, Mariana exclamou, correndo para abraçá-lo com cuidado. Helena olhou surpresa para Ricardo. Vô? Mariana adotou todo. Mundo no centro comunitário como família, Ricardo explicou, um leve sorriso nos lábios. E, pelo visto, agora estou incluído nesse pacote. E não é isso mesmo que somos? A menina perguntou com simplicidade.
Família não é só quem tem o mesmo sangue, é quem tem o mesmo amor no coração. Augusto segurou a mão pequena de Mariana. Você é muito sábia, pequena. Me lembra tanto a Lucia. Ela também tinha esse dom de enxergar o melhor nas pessoas. Ricardo se aproximou da cama do pai. Suas mãos, que horas antes haviam segurado uma vassoura pela primeira vez em décadas, agora tremiam levemente. Pai, ele começou, sua voz embargada. Me perdoa. Por todo esse tempo perdido, por toda a mágoa que guardei. Não há nada para perdoar, filho. Augusto interrompeu suavemente. Cada um tem seu tempo para entender certas verdades. Sua mãe sempre soube que esse dia chegaria. Por isso guardou todas aquelas cartas. Helena enxugou uma lágrima. Ela nunca perdeu a fé em você, Ricardo. Mesmo quando você se afastou completamente, ela dizia que um dia seu coração voltaria para casa. E voltou, Mariana acrescentou alegremente. Eu sabia desde o momento em que o vi na frente do restaurante. Seus olhos estavam tristes, mas tinha uma luz especial neles. Ricardo se sentou na beira da cama, segurando a outra mão do pai. Sabe, pai, passei anos construindo um império achando que estava provando algo, que estava mostrando que seu fracasso não me definiria. Mas agora percebo que o único que fracassou fui eu. Fracassei em ver o que realmente importava. Nunca. É tarde para recomeçar, filho. Augusto respondeu, sua voz fraca, mas cheia de carinho. Sua mãe e eu sempre soubemos que você tinha um coração enorme. Só precisava redescobri-lo. Nesse momento, Clara, a assistente de Ricardo, apareceu na porta do quarto visivelmente agitada. Senhor Montenegro, os investidores estão esperando há mais de 1 hora. É a reunião mais importante do ano. O senhor não pode. Clara, Ricardo a interrompeu com uma tranquilidade que surpreendeu a todos. Cancele a reunião. Na verdade, cancele todos os meus compromissos desta semana. Mas, senhor, a fusão com o grupo americano pode esperar. Há coisas mais importantes que precisam da minha atenção agora. Clara olhou para seu chefe como se ele tivesse sido substituído por um impostor. Em 20 anos de trabalho, jamais o vira cancelar uma reunião importante, muito menos uma semana inteira de compromissos. Ricardo, Helena interveio preocupada. Tem certeza? Seu trabalho... Meu trabalho esperou 20 anos para ter um propósito maior, ele respondeu com convicção. Acho que pode esperar mais alguns dias. Mariana, que observava tudo com atenção, sorriu. Sabe o que a gente faz lá no centro quando alguém está triste ou doente? A gente canta. Posso cantar uma música. Para o senhor, vô Augusto. O idoso assentiu emocionado. A voz cristalina de Mariana encheu o quarto com uma antiga canção de igreja, a mesma que Lucia costumava cantar enquanto cozinhava no centro comunitário. Os dias seguintes trouxeram mudanças que ninguém poderia prever. Ricardo passou a dividir seu tempo entre o hospital, onde seu pai se recuperava gradualmente, e o centro comunitário. Cada manhã, antes de ir para o escritório, ele parava na casa de acolhimento Santa Clara para tomar café com os moradores. Em uma dessas manhãs, enquanto observava Mariana, ajudando outras crianças com o dever de casa, uma ideia começou a se formar em sua mente. Chamou Dona Cecília para uma conversa reservada. O centro está precisando de reformas, ele comentou, observando as paredes descascadas e o teto que apresentava algumas infiltrações. Dona Cecília suspirou. Sim, mas mantemos como podemos. As doações mal cobrem a alimentação e os custos básicos. E se pudéssemos fazer mais que apenas reformar? Ricardo perguntou, seus olhos brilhando com um entusiasmo que há muito não sentia. E se pudéssemos expandir, criar salas de aula adequadas, um espaço para cursos profissionalizantes, uma biblioteca? A senhora o olhou com surpresa. Ricardo, isso seria maravilhoso, mas não seria apenas caridade, ele continuou, anos de experiência em negócios dando forma a seu plano. Seria um investimento no futuro. Poderíamos criar um programa de educação financeira, orientação profissional, incubadora de pequenos negócios. Dar não apenas o peixe, mas ensinar a pescar. Enquanto falava, Ricardo percebeu que estava usando seus talentos empresariais não para acumular mais riqueza,
mas para multiplicar oportunidades. Era como se finalmente encontrasse um propósito para todas as habilidades que desenvolvera ao longo dos anos. Seu pai tentou algo parecido. Dona Cecília lembrou gentilmente. Sim, mas agora é diferente. Ricardo sorriu. Agora não é apenas um homem tentando fazer tudo sozinho. Podemos criar uma rede de apoio, envolver empresas, profissionais voluntários, transformar o centro em um modelo de desenvolvimento social sustentável. Nesse momento, Mariana se aproximou, carregando alguns livros. Senhor Ricardo, o senhor pode me ajudar com matemática? Tenho umas contas difíceis aqui. Ricardo olhou para os exercícios de matemática da menina, lembrando-se de como seu pai costumava ajudá-lo com os deveres quando criança. Claro, Mariana. Sabe, matemática pode ser muito divertida quando a gente entende que cada número conta uma história. Enquanto explicava as operações para Mariana, outras crianças foram se aproximando, curiosas. Logo, Ricardo se viu cercado por um pequeno grupo ávido por aprender. Era uma sensação completamente diferente das reuniões de conselho às quais estava acostumado. O senhor podia dar aulas aqui, sugeriu um dos meninos. Minha mãe sempre diz que precisa aprender matemática melhor para cuidar da vendinha dela. A sugestão fez Ricardo perceber algo importante. O conhecimento que acumulara ao longo dos anos não precisava servir apenas para fazer dinheiro. Podia ser uma ferramenta de transformação social. Sabe de uma coisa? Ele disse, olhando para as crianças e depois para a Dona Cecília. Acho que encontrei minha nova vocação. No final daquela tarde, Helena passou no centro para buscar o irmão para mais uma visita ao pai no hospital. Encontrou-o sentado no chão rodeado de crianças, usando clipes de papel e balas para ensinar conceitos básicos de contabilidade. Nunca pensei que veria essa cena, ela comentou emocionada. Nem eu, Ricardo respondeu sorrindo. Mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou fazendo algo que realmente importa. No caminho para o hospital, Ricardo compartilhou seus planos com a irmã. Helena o ouvia com atenção, reconhecendo no irmão o mesmo brilho nos olhos que seu pai tinha quando falava de seus sonhos de transformação social. A notícia se espalhou rapidamente pelo mundo corporativo. Ricardo Montenegro, o implacável CEO do Grupo Montenegro, estava revolucionando sua empresa. As manchetes dos jornais econômicos não podiam acreditar na transformação que estava acontecendo. Em uma manhã particularmente agitada, Ricardo convocou uma reunião extraordinária do conselho. A sala estava lotada com executivos ansiosos e curiosos sobre o que estava por vir. Clara, sua fiel assistente, observava com um misto de preocupação e admiração as mudanças em seu chefe. Senhores, Ricardo começou, sua voz firme, mas diferente do tom autoritário de antes. Durante anos, construímos um império baseado apenas em números. Hoje proponho algo diferente. Vamos construir um legado. Os slides começaram a passar no telão, mostrando o projeto de transformação da Casa de Acolhimento Santa Clara em um centro de desenvolvimento social integrado. As plantas incluíam salas de aula modernas, laboratórios de informática, espaço para cursos profissionalizantes e até uma incubadora de pequenos negócios. Mas isso é loucura, exclamou um dos diretores. Vamos jogar dinheiro fora em projetos sociais? Ricardo sorriu, lembrando-se de como pensava da mesma forma há poucos dias. Não, vamos investir em pessoas. Cada real aplicado neste projeto retornará multiplicado. Em talentos desenvolvidos, vidas transformadas e sim até mesmo em resultados financeiros. Ele passou a explicar como o projeto seria autossustentável, com parcerias estratégicas, programas de microcrédito e um sistema de mentoria que envolveria executivos da própria empresa. Imagine, ele continuou, quantos talentos estamos perdendo por falta de oportunidades? Quantos futuros empresários, engenheiros, médicos estão escondidos nas ruas de nossa cidade, esperando apenas uma chance? No fundo da sala, Helena sorria, orgulhosa. Ao seu lado, para a surpresa de todos, estava Mariana, que Ricardo havia convidado, especialmente para aquele momento. Permita-me apresentar, ele disse, chamando a menina à frente, nossa mais nova consultora de projetos sociais.
Mariana, vestindo um vestido simples, mas elegante que Helena a ajudara a escolher, caminhou timidamente até Ricardo. Seus olhos brilhavam com a mesma determinação de sempre. "Oi", ela disse, sua voz doce ecoando na sala de reuniões high-tech. "Eu sou Mariana e quero contar para vocês como um pouco de amor pode mudar tudo." Por quase meia hora, a menina compartilhou suas experiências no centro comunitário. Falou sobre como cada pessoa que chegava desesperada encontrava não apenas abrigo, mas esperança. Contou histórias de transformação, de superação, de recomeços. Os executivos, acostumados com planilhas e gráficos, se viram emocionados com aquele relatório diferente, baseado em histórias reais e sentimentos verdadeiros. "E sabe o que é mais incrível?", Mariana concluiu. "Tudo isso acontece com tão pouco. Imagina o que poderíamos fazer com mais recursos, com mais pessoas acreditando?" Ricardo retomou a palavra, agora com um brilho diferente no olhar. "Nossa empresa sempre foi conhecida por transformar números em lucro. Agora vamos transformar lucro em transformação social. Não estou pedindo permissão do conselho, estou comunicando uma nova direção. Quem quiser fazer parte desta revolução está convidado a ficar. Quem não acreditar nesta visão é livre para seguir outro caminho." O silêncio que se seguiu foi quebrado por Clara, que surpreendeu a todos levantando-se de sua cadeira. "Senhor Montenegro", ela disse, sua voz embargada, "trabalho com o senhor há 20 anos. Nunca me senti tão orgulhosa de fazer parte desta empresa como hoje." Um a um, os executivos começaram a se manifestar, alguns com entusiasmo imediato, outros com cautela, mas todos intrigados com esta nova visão de negócios que uniam propósito e prosperidade. 6 meses se passaram desde aquela reunião transformadora. A casa de acolhimento Santa Clara estava irreconhecível. As paredes, antes descascadas agora, exibiam murais coloridos feitos pelos próprios moradores. As salas de aula estavam equipadas com computadores e lousas digitais, e o refeitório havia sido ampliado para servir mais refeições. Numa tarde de sábado, enquanto supervisionava a instalação da nova biblioteca, Ricardo encontrou um álbum de fotografias antigo em meio às caixas de doações. Nas páginas amareladas, reconheceu sua mãe, jovem e sorridente, servindo sopa para uma fila de pessoas. Ao seu lado, uma pequena menina ajudava a distribuir pães. "Essa era eu", disse Dona Cecília, aproximando-se silenciosamente. "Sua mãe me encontrou nas ruas, assim como você encontrou Mariana. O círculo se completa, não é mesmo?" Ricardo sentiu um nó na garganta. Por isso a senhora conhecia tão bem a receita da sopa. "Sim, Lucia me ensinou mais que receitas. Me ensinou o valor da compaixão. E agora você está continuando esse legado, de uma forma que nem ela poderia imaginar." No pátio, agora totalmente reformado, dezenas de pessoas participavam das aulas de capacitação profissional. Empresários parceiros do projeto ofereciam workshops, executivos do Grupo Montenegro atuavam como mentores, e até mesmo alguns dos antigos moradores de rua já começavam seus próprios pequenos negócios. Augusto, recuperado e mais forte, coordenava pessoalmente o programa de educação financeira. Sua experiência de vida, tanto os sucessos quanto os aparentes fracassos, servia como lição valiosa para todos. "Filho", ele chamou Ricardo, que observava as atividades da janela de seu novo escritório no centro comunitário. "Tem alguém aqui que quer falar com você." Era uma senhora de meia idade segurando um pequeno embrulho. Seus olhos estavam marejados. "Senhor Montenegro", ela começou timidamente, "eu vim agradecer. Graças ao programa de microcrédito e às aulas de empreendedorismo, consegui abrir minha pequena confeitaria. Este é o primeiro bolo que vendi." Ricardo recebeu o embrulho emocionado. "A senhora é que nos dá o presente, dona Maria José", ela completou. "Há muitos anos, sua mãe me ajudou quando eu era apenas uma menina sonhando em estudar. Ela registrou meu sonho de ser médica em seu diário, mas a vida tomou outro rumo. Hoje, minha filha está no 1º ano de medicina,
graças à bolsa de estudos do Instituto Montenegro. A ficha caiu. Era a mesma Maria José das anotações de sua mãe, aquela que tinha tirado nota máxima em ciências. O sonho não tinha se realizado para ela, mas estava se realizando através de sua filha. Helena, que agora dirigia o setor de responsabilidade social do Grupo Montenegro, entrou na sala com novidades animadoras. Ricardo, você não vai acreditar. O modelo da Casa Santa Clara está sendo replicado em outras 5 cidades. Empresários que antes só pensavam em lucro estão percebendo que é possível fazer a diferença sem abrir mão do sucesso financeiro. E isso é só o começo, Ricardo. Respondeu olhando pela janela para o pátio cheio de vida. Cada pessoa que passa por aqui leva consigo uma semente de transformação. Mariana, que agora morava oficialmente no centro com outras crianças, coordenava um coral infantil. Suas vozes enchiam o ar com músicas de esperança, as mesmas que Lucia costumava cantar. Sabe o que é mais incrível? A menina comentou durante um intervalo dos ensaios. Antes, eu achava que precisava de uma família. Agora percebo que ganhei centenas delas. 1 ano havia se passado desde aquela noite chuvosa em que Ricardo encontrou Mariana na porta do restaurante. O Centro de Desenvolvimento Social Santa Clara, como agora era chamado, preparava-se para sua primeira formatura. 50 alunos dos cursos profissionalizantes receberiam seus certificados, muitos deles já empregados ou com seus próprios negócios em funcionamento. O auditório recém-construído estava lotado. Na primeira fila, Augusto Montenegro sentava-se entre Helena e Mariana, seus olhos brilhando de orgulho. Dona Cecília, sempre discreta, observava tudo de um canto, suas mãos entrelaçadas em uma prece silenciosa de gratidão. Ricardo subiu ao palco para fazer seu discurso. Vestia um terno simples, bem diferente dos caríssimos conjuntos italianos que costumava usar. Seu rosto, antes sempre tenso e sério, agora exibia uma serenidade que contagiava a todos. Há 1 ano, ele começou, eu achava que sabia tudo sobre sucesso. Tinha construído um império, conquistado mercados, acumulado fortunas, mas estava completamente equivocado sobre o verdadeiro significado de riqueza. Suas palavras ecoavam pelo auditório, enquanto imagens do último ano eram projetadas no telão atrás dele. Fotos do antes e depois do centro, histórias de superação, sorrisos de esperança. Meus pais tentaram me ensinar isso desde cedo, mas eu precisei me perder para encontrar o caminho de volta. E foi uma pequena menina, com um crucifixo no pescoço e fé no coração, que me mostrou que os maiores tesouros não podem ser guardados em cofres. Mariana sorriu, segurando a mão de Augusto, que enxugava discretamente uma lágrima. Hoje, Ricardo continuou, não estamos apenas celebrando a formatura de 50 alunos, estamos celebrando o nascimento de 50 novos sonhos, 50 novas possibilidades, 50 novos começos. E cada um de vocês leva consigo a responsabilidade de multiplicar essa transformação. Helena levantou-se, juntando-se ao irmão no palco. Juntos eles revelaram uma placa comemorativa. Instituto Lucia Montenegro, transformando vidas através do amor e da educação. Nossa mãe, Helena falou, sua voz embargada pela emoção, sempre dizia que o amor é o único investimento, que nunca falha. Hoje, vemos a prova viva disso. Os formandos, 1 a 1, receberam seus certificados. Cada história era única. O ex-morador de rua, que agora era técnico em informática, a mãe solo que se tornara chefe de cozinha, o jovem que trocara as ruas por um futuro na engenharia. No final da cerimônia, Mariana surpreendeu a todos subindo ao palco. Com sua voz doce, mas agora mais madura, começou a cantar a mesma música que entoara no hospital 1 ano atrás. O coral que ela dirigia juntou-se a ela, enchendo o auditório com uma melodia que falava de esperança e recomeços. Ricardo observava tudo, seu coração transbordando de uma felicidade que nenhum sucesso empresarial jamais lhe proporcionara. Seu império não havia diminuído, pelo contrário, crescera de maneiras que ele nunca imaginara possível, mas agora
Era um império com propósito, que media seu sucesso não apenas em números, mas em vidas transformadas. Augusto aproximou-se do filho, apoiando-se em sua bengala. Sua mãe estaria tão orgulhosa, filho. Você não apenas continuou nosso trabalho, você o expandiu além dos nossos sonhos mais ousados. Nós somos uma família muito grande agora, não é? Mariana comentou, juntando-se a eles com seu sorriso luminoso. Ricardo abraçou os dois, enquanto observava a multidão que celebrava não apenas uma formatura, mas o renascimento de uma comunidade inteira. O empresário implacável que ele fora havia dado lugar a um homem que finalmente entendera o verdadeiro significado de sucesso. Sim, Mariana, ele respondeu, seu coração em paz. Somos uma família enorme. E isso nos torna as pessoas mais ricas do mundo. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons dourados. Mas agora, ao contrário de um ano atrás, Ricardo não observava a cidade do alto de sua torre de vidro. Estava no meio das pessoas, parte de algo muito maior que ele mesmo. Tinha finalmente encontrado seu verdadeiro lugar no mundo, não no topo de um império financeiro, mas no coração de uma comunidade que crescia e se fortalecia a cada dia.